Uma alegria poder estar com os irmãos aqui nessa ocasião, a gente poder compartilhar da palavra do Senhor e que Deus possa falar ao nosso coração. Nós assim nos colocamos aqui na dependência dEle para que Ele fale conosco. Eu quero convidar você, meu irmão, para abrir a Escritura Sagrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do verso 1 até o verso 14. 1 Samuel 7, do verso 1 até o verso de número 14. Sei que estivemos em pé durante uma boa parte do culto, mas você vai ficar um bom tempo sentado. Então, quando você encontrar o texto, fique em pé, por favor, só para identificar e fazer a leitura. 1 Samuel 7, de 1 a 14. Texto da nossa meditação nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém. Só até aí, nós vamos fazer mais uma oração. Pai bendito, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós, na Tua presença, nos apresentamos com alegria no nosso coração, e conforme diz o Salmo 100, nos apresentamos diante do Senhor, declarando que o Senhor é bom, reconhecendo a Tua bondade, e que a Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Nós nos apresentamos assim diante do Senhor, glorificando o Teu nome, e, ó Deus, confiados na bondade do Senhor, abrimos o Teu livro santo, com sede no nosso coração de ouvir a Tua voz, anseio de receber da Tua palavra, do pão do céu, do maná espiritual, do alimento, ó Deus, que nos fortalece para as jornadas, lutas e vicissitudes dessa caminhada. Meu Deus amado, eu clamo ao Senhor que
pela graça do Senhor, e pela bondade do Senhor, e pelo Espírito Santo do Senhor, nessa noite, ó Deus, ao meditarmos nesse texto, o Senhor nos conceda, ó Pai, iluminação para sermos orientados, alimentados e fortalecidos pela Tua palavra. Portanto, ó Deus, que o Senhor esvazie o nosso coração de nós mesmos, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, tira de nós todos os achismos, e que com graça e poder, a Tua palavra, ó Deus, alcance os nossos corações. E tudo isso, ó Deus, que seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Portanto, nos abençoe na meditação da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se assentar. E eu quero então meditar com vocês aqui nessa noite, olhando para esse texto aqui, sobre decisões importantes que nos levam a um verdadeiro quebrantamento e, por que não, um verdadeiro avivamento. Decisões importantes que nos levam a um verdadeiro quebrantamento e, por que não, a um verdadeiro avivamento. Eu quero, nesse texto aqui de 1 Samuel capítulo 7, mostrar aqui duas decisões que esse povo tomou e que fez diferença na caminhada deles, se nós queremos buscar um quebrantamento genuíno diante de Deus para as nossas vidas e queremos verdadeiramente um avivamento na nossa geração e na nossa história. Mas antes de falar desses tópicos, eu quero apresentar para vocês aqui o contexto do que está acontecendo aqui nessa história que eu acabei de ler com vocês. Quando a gente pega o primeiro livro de Samuel, nós temos aqui uma descrição, nos seus primeiros 6 capítulos, de um período terrível que a nação de Israel vivenciou. Na verdade, é um período ali considerado ainda da época dos juízes, e você tem ali uma degradação moral, social, espiritual, acontecendo na sociedade de Israel, que salta aos nossos olhos. Quando você lê do capítulo 1 até o capítulo 6, é situação triste em cima de situação triste acontecendo naqueles dias, em que você percebe as pessoas socialmente atingidas por uma série de coisas, emocionalmente, espiritualmente. O povo vivia dias ruins, o povo vivia dias terríveis, e isso se deu ainda, somado a um enfraquecimento espiritual da nação. Você tem ali somado a isso juízes que, naquele contexto, juízes que haviam sido estabelecidos para julgar o povo com uma série de situações difíceis. E na época aqui desse contexto de 1 a 5, você tem o juiz Eli, que tem os seus filhos corruptos, e acontece um monte de coisa triste naqueles dias. Ao ponto de, quando acontece uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus, os filisteus vencem a guerra, levam a arca do Senhor. E aí no capítulo 5 de 1 Samuel, tem uma coisa interessante que acontece, que o fato da arca ter sido tirada de Israel e levado para o território filisteu, não era a vitória dos filisteus ou das divindades que os filisteus acreditavam existir, mas era juízo de Deus sobre a nação de Israel, porque no capítulo 5 é um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, eu confesso para vocês. Capítulo 5 de 1 Samuel, é quando a arca do Deus da aliança é levada para o templo do Deus Dagon, e eles deixam a arca lá como símbolo da vitória dos filisteus sobre o povo de Israel. E aí você tem um evento acontecendo dentro da casa de Dagon, do Deus dos filisteus, em que eles deixam a arca lá, e no outro dia o Deus Dagon está derrubado, a estátua está caída. E aí os filisteus falam: o que aconteceu aqui? Não tinha ninguém aqui? O que aconteceu com o nosso Deus Dagon? Eles fecham tudo de novo, e está lá a arca do Deus da aliança, do Deus Yahvé, e a estátua do Deus Dagon. No outro dia, aparece a estátua de Dagon com as mãos decepadas, a cabeça decepada, e os filisteus falam assim: o quê? O nosso Deus está tomando uma surra do Deus de Israel. Manda a arca de volta. Soma-se a isso que por onde a arca passava, o povo filisteu ficava doente. E ele falou: não, devolve essa arca. Mas esse contexto é um contexto em que, enquanto isso está acontecendo lá, Israel perdeu a batalha, um contexto espiritual terrível na nação, os filhos de Eli morrem na guerra, Eli, ao ouvir a notícia, morre também, do susto que ele toma dos seus filhos mortos. Nasce um dos netos de Eli, e a criança, quando nasce, a mãe diz assim: Icabod, foi-se a glória do Senhor. É esse o contexto do capítulo 1 até o capítulo 6. E é interessante a narrativa bíblica, porque nesse contexto você vê surgindo Ana, uma mulher temente a Deus que clama ao Senhor: Senhor, me abençoa com um filho que eu consagro ele ao Senhor. Ela era estéril, nós sabemos a história. Nasce Samuel, Samuel é levado à presença de Deus,
cresce temendo a Deus, e ele se encontra com Deus quando ainda infante, porque ele ouve de Deus, Samuel, Samuel, e ele é instruído a dizer, fala que o teu servo ouve. Samuel cresce. E aqui o capítulo 7, meus irmãos, é uma virada de chave na vida do povo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que existem momentos da nossa história em que a chave vira. Há momentos da nossa história em que nós tomamos decisões que podem ser decisões que mudam para sempre a nossa história. Aqui, o contexto dessa degradação que está acontecendo com Israel muda a partir de um momento em que o povo muda a partir da orientação do juiz, que agora era Samuel, de um quebrantamento que acontece na nação. E eu acredito, meus irmãos, que decisões importantes podem mudar a nossa história, e decisões que podem levar a um verdadeiro quebrantamento e até mesmo a um verdadeiro avivamento. Eu quero, ainda antes de entrar nos tópicos, eu acredito, meus irmãos, que se você ler o capítulo 7 de 1 Samuel, você tem aqui um registro, não aparece esse nome, tá? Mas é um registro de um primeiro avivamento na história bíblica, ou na história da humanidade. O capítulo 7 de 1 Samuel, para mim, é o registro de um primeiro avivamento real que acontece na história da humanidade. De tantos outros que a gente ouve falar, aqui aconteceu um verdadeiro avivamento. E, ao mesmo tempo, 1 Samuel 7 é interessante porque ele é um resumo do tempo em que Samuel foi juiz em Israel. Porque o texto ele descreve como que um resumo de tudo que acontece no período em que Samuel foi juiz. E aí, então, eu quero pensar com vocês aqui nessa noite. Que decisões foram essas? Que eles tomaram e que foram tão importantes. Eu trago essa reflexão com vocês porque podem ser decisões que a gente pode tomar hoje e que pode ser importante na sua história de hoje em diante. A primeira decisão que eles tomam está no versículo de 2 a 4. E a primeira decisão é retirar tudo o que está impedindo a comunhão dele com Deus, a comunhão deles com Deus. Retirar tudo o que está impedindo a comunhão deles com Deus. Veja lá o que diz do verso 2 do capítulo 7 até o verso 4. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Quando os filisteus enviam a arca de volta para Israel, uma série de situações acontecem, inclusive de falta de noção do povo em tratar aquilo que é sagrado. Gente morre nesse caminhar aí, gente da aliança acaba morrendo por tratar de maneira errada a arca da aliança. Ela vai parar lá em Kiriat Jearim, eles deixam a arca lá em Kiriat Jearim, sendo cuidada por Eleazar, como diz no versículo 1 do capítulo 7, e passam-se 20 anos. E as coisas vão de mal a pior. E o povo começa a dirigir lamentações. Samuel, já um homem maduro, já juiz, e as lamentações chegam a Samuel. Samuel, queremos de volta o agir de Deus em nossas vidas. Queremos aquele tempo quando nós saímos, o povo saiu do Egito, quando vimos o agir de Deus durante a peregrinação no deserto, quando tomamos posse da terra prometida. Queremos o agir de Deus novamente, Samuel. O que acontece? Por que nós não vemos o agir de Deus em nossas vidas? Aí Samuel vem e diz assim, se vocês querem um renovo da aliança de vocês com Deus, lancem fora os deuses estranhos das vossas casas, e preparai o coração a Deus, e servi somente a Ele. Meus irmãos, uma decisão importante na minha vida, se eu quero de fato um quebrantamento, se eu quero uma vida de comunhão com Deus, se eu quero que a minha história, ela seja uma história de realmente bênçãos de Deus na minha caminhada, é retirar tudo aquilo que me atrapalha na minha comunhão com Deus, na minha caminhada com Deus. É ser honesto e retirar tudo aquilo que está me atrapalhando.
Porque nós muitas vezes queremos as bênçãos de Deus como o povo de Israel queria, mas sem abrir mão daquilo que nós vamos carregando ao longo da nossa caminhada. Coisas que nós vamos trazendo e acumulando que não glorificam a Deus. O contexto deles é o seguinte contexto, irmãos. Eles começaram a copiar o modelo dos povos pagãos, de politeísmo, de falsos deuses. E aí, quando eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, Deus não nos tem abençoado, o que fazer para que Deus nos abençoe novamente? Samuel diz: olha, é simples, arranca as Astarotes e os Baalins, joga tudo isso fora. Meus irmãos, eu não sei se vocês já conheceram o contexto de Astarote e o contexto dos Baalins. Bem, Astarote, caso você não saiba, é considerada entre as divindades pagãs, a divindade por nome Astarote é conhecida como a divindade da natureza. A divindade Astarote era considerada, no contexto daquelas divindades ali, pagãs, daquele politeísmo, ela era considerada esposa de Baal. E Astarote tinha umas características, por exemplo, você poderia pegar um pedaço de tronco e colocar em qualquer lugar e fazer um altar para Astarote e dizer: aqui estamos adorando Astarote. Mas Astarote era uma divindade terrível. Ela exigia duas coisas na adoração a ela: prostituição cultual e sacrifício de criança. E veja, meu querido, é o povo de Deus aqui, tendo Astarotes, pedaços de troncos ou imagens, ídolos erguidos a essa divindade. Samuel diz: joga fora. Mas não era só Astarote, tinha os Baalins. E quando você pega aqui, tem Baal e Baalins. O que seria Baalins? A gente tem no contexto brasileiro, quando você tem adorações a um certo contexto que a gente pega muito nesse sentido, de pessoas que, para você entender Baalim, os Baals de cada região. O contexto brasileiro e latino-americano, você tem um paralelo que ajuda a entender, quando você tem aquelas descrições de Maria, que em cada região recebe um nome diferente. Santa de Guadalupe, Nossa Senhora não sei das quantas, não sei do que, é a mesma Maria, mas em cada lugar tem um nome diferente. Baalins é assim. Os Baalins, em cada região, assumiam uma identidade diferente, mas simbolizando o mesmo Baal. É porque o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, conforme diz João Calvino, e ele vai criando ídolos em cima de ídolo. Chega Samuel e diz: querem mudança? Joga fora. Faça uma limpeza no seu coração. Meus irmãos, e aqui a aplicação ela é muito prática para nós. Porque nós não temos problema com Astarote. Te garanto que ninguém aqui tem problema com Astarote. A gente nem sabia dela, muita gente está sabendo de Astarote hoje. Nosso problema não é Baal nem Baalins. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos ídolos no nosso coração. E eu quero dizer para você aqui de maneira muito clara que uma decisão importante que você precisa tomar, se você quer uma vida de quebrantamento e mudança na sua história, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se tem algo te atrapalhando na caminhada com Deus, ouça o que o Senhor diz para você nessa noite: joga fora. Joga fora. Meus irmãos, se vocês perceberem a liturgia do culto, nós falamos de coração o tempo inteiro. E a minha pergunta é: como é que está teu coração? Eu me lembro de uma propaganda antiga, essa é antiga. Talvez aí quem vai lembrar dessa propaganda aí é o pastor Camargo, o Galo, talvez o Silas. Antiga. E eu lembro que eu era criança, para não ficar assim, né? Eu lembro que eu era criança quando eu vi essa propaganda e ela sempre me impactou porque era a seguinte propaganda. Era a propaganda de um carro novo. E a propaganda começava assim. A propaganda era um lugar vermelho, todo vermelho o lugar, e a tela da propaganda, aquele lugar vermelho, parecia ser um lugar apertado, bem vermelho e apertado. E aí uma moça bonita entrando naquele lugar apertado, com dificuldade, ela vai entrando, e você vê na cena da propaganda que ela está com dificuldade de entrar naquele lugar, e quando ela entra e encontra um espaço, ela diz assim: ufa, consegui.
E aí ela fala, finalmente entrei no coração do meu amado. E aí ela olha para o lado, tem uma senhorinha lá. E aí você tem a propaganda indicando que era uma menina que conseguiu entrar no coração do namorado, e quem estava lá, a mãe dele, né? Então são duas pessoas que conseguiram entrar no coração desse indivíduo. Aí ela vira para a senhorinha, que passava por mãe, né, do coração daquele indivíduo, e ela vira e fala assim, nossa, apertado aqui o coração do teu filho, hein? Lugar para poucos, só cabe eu e a senhora. Aí ela olha assim com aquela cara assim, né, como que assim, sabe de nada, inocente. Aí ela pega e vira assim, dá uma olhadinha aqui atrás. Aí era uma cortina, a menina abre a cortina e tem um espaço enorme, vermelho, grande, enorme. Mas no centro daquele coração tinha um carro, e o carro ficava girando, assim, iluminado, assim, como que dizendo, e era propaganda de carro. O coração desse tem espaço para aquilo que é importante. Ele ama o carro. Aí vem a propaganda do carro. Tá. Compre. A minha pergunta para você é, se fizéssemos um raio-x do teu coração, o que está ocupando a centralidade dele? Eu não posso dizer para você, eu posso dizer do meu coração. Mas quando eu olho para esse avivamento que aconteceu aqui em 1 Samuel, através do homem de Deus, quando vão nele e falam, o que fazer para que Deus nos abençoe? Samuel diz, olha, pega tudo o que está afastando vocês de Deus e joga fora. Sabe o que é bonito, irmãos? Samuel fala, o povo se quebranta. E a sequência da história é o povo indo jogar fora Astarotes, Baalins, destruindo e fazendo um compromisso com o Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e eles fazem uma aliança naquele dia. E a aliança é, serviram só ao Senhor. Que maravilha, meu querido irmão, que hoje seja um dia de uma decisão importante no seu coração. Joga fora aquilo que está te atrapalhando e sirva somente ao Senhor. Isso me leva ao segundo argumento. E são só 2 argumentos. Meu segundo argumento, decisões importantes que podem trazer um quebrantamento e talvez um verdadeiro avivamento. A segunda decisão é ter as minhas ações transformadas. Está tudo muito bonito. Jogaram fora os Astarotes, os Baalins. O povo faz uma aliança de servir somente a Deus. Aí você pensa assim, vai ser só coisa boa daqui em diante. Não. Olha o que diz a partir do versículo 5. E aí nós temos a nossa segunda lição da nossa noite. Diz assim a partir do verso 5 até o verso 9. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa. Tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o texto termina dizendo, e o Senhor lhe respondeu. Meus irmãos, o segundo desafio para nós aqui, de dias de decisões importantes, e quem sabe seja um dia de decisão importante na sua história, na sua vida, que pode mudar a sua história para sempre. Você que está me acompanhando pelo YouTube, você que está aqui acompanhando no culto. O segundo aspecto que eu quero deixar com você é que as nossas ações precisam ser, de fato, transformadas. Eu gosto muito desse texto. Na verdade, 1 Samuel capítulo 7 é um texto assim, realmente magnífico e marcante, porque mostra uma virada de chave, uma mudança na mente do povo de Deus e uma transformação que vai ter reflexos durante muitos anos. Acredito que os salmos que vieram de Davi é reflexo desse avivamento que começa aqui com Samuel. Mas depois que eles tomam a decisão de jogar fora as Astarotes e os Baalins, aí você pensa assim, nossa, vai ser tudo flores. Não. Samuel vira para ele e diz assim, olha, reúna o povo e vamos para Mispa, porque lá nós vamos fazer um momento de consagração, de confissão de pecados, nós vamos ter um tempo de quebrantamento em comunidade, em sociedade, em nação, arrependida diante de Deus.
Que maravilha, o povo atende, é festa, festa de quebrantamento. Samuel, como juiz, diz: eu vou fazer um sacrifício e nós vamos confessar o nosso pecado. Só que a notícia chega aos inimigos do povo de Deus. Os filisteus tinham ódio do povo de Deus e tinham, na última batalha, ganho dos israelitas, o que nunca tinha acontecido. E os filisteus estão cheios de si, armados até os dentes. Aliás, o povo filisteu era conhecido por construir armas. Eles tinham essa característica, era um povo armado até os dentes. E eles então, vendo que o povo de Deus estava reunido para uma celebração, vendo que o povo de Deus não estava ali para uma guerra, estava desarmado, os príncipes filisteus dizem o seguinte: olha, é o melhor momento de aniquilar o povo de Deus, vamos até eles. E eles se armam até os dentes e vão para destruir o povo de Deus. A notícia chega. E quando a notícia chega, meus irmãos, aqui eu vejo um claro sinal de Deus, que é a segunda lição para nós. Muitas vezes nos cultos, muitas vezes nas meditações, muitas vezes ao se deparar com a palavra do Senhor, muitas vezes quando somos confrontados, e nós somos confrontados por bons pregadores, por boas mensagens, pelo Espírito Santo que toca no nosso coração, nós muitas vezes somos confrontados com aquilo que precisamos mudar, e muitas vezes, num apelo, num momento de oração, nós falamos: Senhor, eu quero mudança. Mas muitas vezes a nossa mudança não passa da porta para fora. E aqui esse texto mostra para mim a possibilidade de acontecer o que acontece muito nos dias de hoje. O pessoal fez aquele quebrantamento, jogou Astarote fora, e você pensa: agora vai ser só bonança. Não, vem problema, vem luta, vem desafio. E aí, meu querido irmão, ao meu ver, vem uma amostra do que realmente está no coração das pessoas. Porque se ali o compromisso deles era da boca para fora, no primeiro problema: cadê minha Astarote? Cadê meu Baalim? Eu fui largar ele, olha o que está acontecendo. Vieram os filisteus contra mim. Mas é muito bonito perceber que não só da boca para fora, mas de coração, o povo tinha feito um compromisso verdadeiro com o Senhor. No primeiro desafio que vem, é um desafio terrível, de vida. Um exército inimigo vem e está marchando contra nós. A postura do povo mudou. Eles vão até Samuel e dizem: Samuel, nós acabamos de fazer uma aliança com Deus. Nós estamos aqui desarmados. Nós estamos aqui sem nenhum tipo de situação que nos dê condições de enfrentar esse problema. Samuel, clame a Deus por nós. Samuel diz: olha, traga um cordeiro. Eu vou clamar a Deus por vocês. Como juiz, eu vou clamar a Deus por vocês. E o texto termina no versículo 9 dizendo que clamou Samuel. E o que acontece, meus irmãos? Deus respondeu. Eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, quando você toma uma decisão de largar fora aquilo que está atrapalhando a sua caminhada, a tendência é, quando você abre mão do seu orgulho, quando você abre mão de ídolos do seu coração, quando você abre mão da sua vaidade, quando você abre mão e você realmente se coloca numa situação de servo e serva de Deus, a tendência é que lutas venham na sequência e você queira abraçar aquele seu velho eu, aquele seu velho ídolo, aquela velha situação da sua vida. Mas eu quero dizer para você que às vezes os desafios vêm para que você coloque em Deus total dependência da sua vida e Deus honra o nome dEle cuidando de você. O povo clama a Deus. E o que Deus faz? Deus vem em resgate do seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus vem em resgate dos seus. Samuel está clamando. O exército filisteu está marchando em fúria. E Deus fala: eu cuido dos meus. Deus vem poderosamente. O texto diz lá na sequência, a partir do verso 9. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegam para a batalha. Mas o Senhor troveja com grande estampido. Aterra os filisteus de tal modo. E aí diz que são derrotados. Mas tem um texto aqui na sequência que diz que eles nunca mais, durante o período de Samuel, foram atormentar o povo de Deus. Lá no versículo 14 diz isso. Enquanto Samuel foi juiz, eles não voltaram lá para trazer nenhum tipo de afronta ao povo de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Decisões importantes têm reflexos espirituais na sua vida. E quando você toma uma decisão importante, o que Deus requer de nós é que, de fato, depois de uma decisão importante, as suas ações reflitam aquilo que você decidiu no seu coração. As suas ações reflitam aquilo que você está dizendo diante de Deus, da aliança, o renovo, a consagração que você faz diante de Deus, porque a tendência é que depois de fazer um compromisso com Deus, batalhas venham sobre você, mas ao mesmo instante que batalhas vêm sobre você, o mesmo Deus que cuida de você envia da parte do céu livramento para te socorrer e honrar o nome dele através de você. Meu querido irmão, guarde isso no seu coração nessa noite, porque muitas vezes, eu gosto muito de pensar nesse texto, uma das coisas que mais me preocupam a nível de igreja, e a nível do meu coração, falar para a igreja é sempre fácil, mas eu gosto de falar do meu coração, duro, difícil, teimoso, é que a gente ouve mensagens que são desafiadoras, claras, mas muitas vezes, quando nós nos deparamos diante dos desafios, nós sentimos vontade de recorrer às nossas velhas estratégias. Meu irmão, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa consagrar-se a Deus, mas mais do que isso, no quebrantamento do seu coração, nos desafios que virão, e deixa eu ser bastante sincero com você aqui nessa noite, desafios haverão de vir. Batalhas vão acontecer. Vivemos em um mundo onde o evangelho é combatido diariamente. Nós somos odiados pela sociedade por causa dos nossos princípios e valores, por causa do Cristo que nós servimos. E nós muitas vezes seremos atacados por causa da nossa postura e a nossa identidade. Mas Deus te socorrerá. Não abra mão da sua aliança com Deus. Eu gosto muito de uma história que um tio meu conta, e essa história eu ouvi desse tio meu quando ainda adolescente, e é uma história particular dele que ele contou publicamente, então é uma história que caiu em domínio público. Mas é a história de um tio meu, mas conta de como às vezes a gente reage, às vezes ouvindo a mesma pregação, e que Deus nos livre de ser assim, ou que a gente tire lições a partir disso ouvindo essa mensagem. Um tio meu muito querido, homem de Deus, conta que, e eu vi isso numa aula que ele ministrou, conta que certa feita, indo para a igreja, ele e a esposa dele, minha tia, antes de ir para a igreja aconteceu aquilo que acontece. Pode ser que não aconteça aqui em São Paulo, pode ser que não tenha acontecido na sua casa nunca, não sei, né? Mas às vezes acontece. Eles estavam se arrumando para ir para a igreja, o casal, e o que aconteceu? Brigaram antes de ir para a igreja. Já aconteceu com você? Não sei, não precisa falar, não se acuse. Brigou. Na hora de ir para a igreja, tiveram um entreveiro, tiveram uma confusão, meu tio e minha tia brigaram, indo para a igreja. E ele conta essa história e eu acho ela sensacional. E aí, aquela coisa de, brigamos, mas mesmo assim vamos para a igreja. Estamos brigados, a briga foi feia, mas mesmo assim vamos para a igreja. E aconteceu o que acontece muitas vezes quando a gente briga e vai para a igreja. Quando você está chegando na igreja, você dá aquela disfarçada. Finge que está tudo bem para ninguém reparar que você brigou com alguém. Então, chegaram na igreja brigados, só que a minha tia tem um temperamento forte, muito querida, mas tem um temperamento forte. E o que aconteceu? Quando foi chegando na igreja, minha tia falou para o meu tio, não senta perto de mim. E aí, ela foi lá na frente, e o meu tio ficou lá atrás. E ele, não vou fazer nada, porque vai que ela não gosta, né? E aí ele ficou lá atrás, ela na frente, os dois tinham tido essa confusão indo para o culto, e aí veio a hora da pregação. E sabe aquele dia que parece que o pastor estava dentro da sua casa na hora da sua confusão? O pastor começa a pregar, e a mensagem do pastor, naquele dia, foi só perdão. E ele está falando sobre perdão, transformação, quebrantamento, mudança de vida, e o meu tio está ouvindo aquela pregação, e naquele momento o coração dele começa a se quebrantar, ele fica ali assim, gente, Deus está falando com a minha família hoje, Deus está falando comigo, e ele fica empolgado durante aquela pregação, e ele começa a pensar assim, deixa eu ver a minha esposa ali, ele começa a olhar lá, ele estava lá atrás, olhando para frente, porque ele pensou assim, com certeza Deus está falando comigo, deve estar falando com ela da mesma forma, então, ela deve estar doida para vir aqui, se reconciliar comigo aqui no culto, mesmo vai ser uma coisa linda, e ele ficava olhando para ela, e a minha tia lá, quieta. Meu tio não aguentou. Ele, durante uma mensagem, a mensagem foi tocando ele de tal forma, falou assim, ações transformadas. Vou tomar uma atitude aqui transformadora.
E ele falou assim, tenho certeza que a minha esposa não está querendo vir aqui, mas eu que sou o homem da casa, eu vou lá nela. E ela vai ficar, ela vai nem aguentar, ela vai me abraçar. Levanta o homem corajoso lá no fundo da igreja. E sai andando, ouvindo a mensagem, fala assim, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Quando ele chega na fileira que está a minha tia, que ela olha para ele, a alma do meu tio gelou. E vai aquela mensagem assim, o que você está fazendo aí em pé do meu lado? E ele já percebeu que a coisa não era boa, mas mesmo assim ele falou assim, não, vai que ela deve ser tímida, ficou sem graça, né? E ele falou assim, não, vou sentar. Aí foi, sentou do lado dela. No que sentou do lado dela, ela deu uma cutucada na costela dele, falou assim, E ali o meu tio descobriu uma coisa que às vezes acontece. Mesmo culto, mesmas pessoas, mesma mensagem. Uns ouvem e têm ações transformadas. Outros ouvem a mesma mensagem, no mesmo culto, e saem da mesma forma que entraram. Que isso não aconteça com você nessa noite. Que diante da palavra do Senhor, nós sejamos como a nação de Israel naquele dia de avivamento. Porque só Ele vai dizer no seu coração, eu não sei, eu sei do meu. Só Ele vai dizer no seu coração o que precisa ser lançado fora com urgência, para que a sua vida seja transformada. E quem sabe hoje é o dia de lançar fora coisas que estão há muito tempo lá na nossa vida e no nosso coração, mas que estão estragando a nossa comunhão com Deus. É por isso que a bênção não tem vindo. Eu quero dizer para você, chegou o dia, joga fora, confia no Senhor, Ele vai te abençoar. O final da história é o Ebenezer. E esse Ebenezer se mantém até hoje, porque nós somos o povo aonde Deus fez uma aliança conosco. E essa aliança é, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, o Senhor cuidará e tem cuidado de cada um de nós. Que assim Ele possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.